Olá, meus amores, bom dia, tudo bem com vocês? Espero que todos estejam bem. Vamos dar início à nossa correção de hoje, da página 170, 171, 172, do módulo 3 de Matemática 2. Vamos para a primeira questão. Determine a medida do comprimento da linha vermelha em cada uma das circunferências de centro O. A gente tem que determinar esse comprimento aqui, ó. Aqui é o raio, né? E aqui é outro raio. Então, a gente já sabe que aqui é 5 e aqui é 5. Então, esse arco aqui, ó, que a gente não conhece, tá? A gente vai chamar ele de X. Logo, o comprimento dessa linha vermelha vai ser X mais P, X mais 5 mais 5, ok? Então, vamos lá tentar descobrir esse arco aqui. Primeiro, vamos descobrir o comprimento total dessa circunferência, a volta completa da circunferência. Então, vamos lá. A gente utiliza a fórmula comprimento é igual a 2 vezes o π vezes o raio. O comprimento vai ser 2 vezes o π, que é 3,14, desculpa, tá, gente? Vezes o raio é 5, tá? Então, 2 vezes 3,14 vezes 5 vai dar 31,4. Então, esse é o comprimento da circunferência, 31,4 centímetros. Agora, a gente vai montar a nossa regrinha de 3. A gente tem que a volta completa da circunferência é 360 graus e a gente tem o ângulo central, né, ó, que é 270 graus, correspondente a esse arco aqui. Então, eu vou montar 360, a proporção está para 270, assim como o comprimento da circunferência, que é 31,4, vai estar para esse arco aqui que eu chamei de X. Está para X, ok? Multiplicando em cruz e resolvendo a multiplicação e em seguida a divisão, eu tenho que X vai ser igual a 23,55. Então, o valor de X, né, aqui, é 23,55 centímetros. E eu quero descobrir qual é o valor dessa linha vermelha. Então, eu vou fazer 23,55 mais 5 mais 5, ok? Então, como se fosse o P aqui, representando aqui o perímetro que está sendo representado por essa linha vermelha, tá? O comprimento da linha vermelha. Então, vai ser X mais 5 mais 5. X é 23,5, 5 mais 5 é 10. Vai dar 33,55. Logo, a linha vermelha mede aproximadamente, porque o π é aproximado, né? 33,55 centímetros. Vamos para o item B. No item B, eu quero descobrir essa linha vermelha aqui, né, ó. Tá? Aí, aqui eu tenho um ângulo central, que é 180 graus. E aqui eu tenho um raio, né, que é 2 centímetros. Então, vamos encontrar o comprimento. E eu vou chamar, tá, essa linha vermelha aqui, que é correspondente ao arco do ângulo central, de X. O comprimento é igual a 2 vezes o π vezes o raio. O comprimento vai ser 2 vezes 3,14 vezes o raio, que é 2. O comprimento vai ser igual a 12,56 centímetros. Então, esse é o comprimento total da circunferência. Agora, eu vou montar a proporção. 360 vai estar para o ângulo central, que é 180 graus, tá? Assim como o comprimento total da circunferência, que é 12,56, vai estar para X, que é esse arco aqui correspondente ao ângulo central. Multiplica em cruz, resolvendo as multiplicações e depois as divisões, X vai ser igual a 6,28. Então, o comprimento desse arco aqui é 6,28. Então, vai ser 6,28. Aqui eu tenho um raio e aqui eu tenho outro raio. O raio é 2 centímetros. Então, vai ficar X, né, o comprimento na linha vermelha, mais 2 mais 2. X é 6,28, então fica 6,28, 2 mais 2, que é 4. 6,28 mais 4 dá 10,28.
Logo, a linha vermelha, né, é aproximadamente 10,28 centímetros. Vamos para a questão 2. A pista de ciclismo em que Rafael treina para o campeonato tem formato circular, medindo 130 metros de raio. Diariamente, ele percorre cerca de 20.440 metros. 410, tá, gente? 20.410 metros. Nessa pista, em uma bicicleta cuja medida tem um raio, cuja medida do raio do pneu é de 33 centímetros. Item A. Qual é a medida do comprimento aproximado da pista em que Rafael treina? Então, para utilizar o comprimento, realizar o cálculo do comprimento, no caso de uma circunferência, eu utilizo o quê? Comprimento é igual a 2 vezes o π. Ele não disse que a pista tem um formato circular? Logo, eu utilizando a fórmula para cálculo de circunferência, eu também vou conseguir calcular o comprimento dessa pista em que o Rafael treina, tá? Ele me deu o raio, tá? Que é de 130 metros. Então, o comprimento vai ser 2 vezes o π, que é 3,14, vezes 130. 2 vezes 3,14 dá 6,28, vezes 130 dá 816,4. Logo, a medida aproximada da pista é de 816,4 metros, tá? Realizem a continha aí do ladinho. Item B. Quantas voltas ele dá na pista em seu treino diário? Então, o que a gente vai fazer? A gente vai ver aqui que no enunciado da questão ele diz que diariamente ele percorre cerca de 20.410 metros, ok? E o comprimento do circuito é de 816,4. Então, para me descobrir o número de voltas, basta eu pegar o que ele percorre diariamente, 200 não, tá, gente? 20.410 e dividir pelo comprimento do circuito lá, onde ele anda, né? Do treino, onde ele faz o treino, que é circular, que é 816,4, que vai dar 25 voltas. Então, o Rafael dá 25 voltas na pista em seu treino diário. Vamos para o item C. Quantas voltas aproximadas o pneu da bicicleta de Rafael dá durante um treino? Ele disse que o raio do pneu é de 33 centímetros. Então, vamos encontrar o comprimento do pneu, que é circular também. Então, usando a fórmula da circunferência. 2 vezes o π vezes o raio. Então, fica 2 vezes 3,14 vezes 33, que é o raio do pneu. 2 vezes 3,14 dá 6,28, vezes 33, que dá 2,0724. Esse é o comprimento do pneu. Então, agora a gente vai pegar a quantidade de metros percorridos pelo Rafael, que é 20.410, dividir pelo comprimento, né, do pneu, que é 2,0724. Que dá aproximadamente 9.848,48, que a gente pode fazer uma aproximação, né, para mais. Então, fica 9.849 voltas. Então, o pneu da bicicleta de Rafael dá aproximadamente 9.849 voltas durante um treino diário, ok? Vamos agora para a página 171, a questão 3, que diz o seguinte: calcule a medida aproximada dos ângulos indicados, dadas as medidas do arco e do raio da circunferência do centro O. Observe que, anteriormente, a gente tinha a medida do ângulo central e a gente queria descobrir, né, a medida do arco. Aqui eu tenho o contrário. Eu tenho a medida do arco, eu tenho a medida do raio e eu quero encontrar a medida do ângulo, ok? Então, vou usar a mesma técnica, só que agora eu vou encontrar a medida do ângulo e não a medida do arco, ok? Então, vamos primeiro calcular o comprimento da circunferência. Então, o comprimento vai ser igual a 2 vezes o π vezes o raio. O comprimento vai ser 2 vezes 3,14 vezes o raio, que é 3. O comprimento vai ser 18,84. Agora, a gente vai montar a nossa proporção.
Ó, uma volta completa é 360 graus, que vai estar para o ângulo, que eu não sei quem é, que eu vou chamar de x, que está para x. Assim como o comprimento total da circunferência, que eu acabei de descobrir, é 18,84, que vai estar para o arco, que é 2,36. Multiplicando aqui em cruz, eu tenho que 18,84x é igual a 360 vezes 2,36, 849,6. Aí, o 18,84 vai passar dividindo 849,6, que vai dar aproximadamente 45 graus. Então, gente, ó, vocês podem aproximar, tá? O resultado, porque ele não vai dar exato, então vocês fazem a aproximação, tá? Então, o ângulo médio é aproximadamente 45 graus. Vamos para o item B. Novamente, no item B, eu quero descobrir o ângulo central, sabendo a medida do arco, né? E a medida da circunferência que a gente vai descobrir agora. O comprimento da circunferência é igual a 2 vezes o π vezes o raio. O comprimento vai ser 2 vezes 3,14 vezes 4, que é o raio. O comprimento vai ser igual a 25,12. Encontrei o comprimento da circunferência, vamos montar a nossa proporção para encontrar o ângulo central. Eu tenho que 360 vai estar para... 360 é a volta completa, para o ângulo que eu não sei quem é, que eu vou chamar de x. Assim como o comprimento da circunferência, que é 25,12, vai estar para o arco correspondente ao ângulo central, que é 10,12. 10,12. Multiplico em cruz. Eu fico com 25,12x igual a 360 vezes 10,12, que dá 3.643,2. 25,12 passa dividindo 3.643,2, que dá aproximadamente 145 graus. Então, o valor do x é aproximadamente 145 graus, que é o ângulo correspondente que a gente queria descobrir. Vamos para o item C. No item C, novamente, eu quero descobrir o valor do ângulo. Então, vamos descobrir logo o comprimento total da circunferência. Comprimento é igual a 2 vezes o π vezes o raio. Comprimento é 2 vezes 3,14 vezes 5. Comprimento é igual a 31,4. Então, o comprimento da circunferência é 31,4. Agora, vamos montar a proporção. 360 vai estar para x, assim como 31,14 vai estar para o arco correspondente, que é 7,85, ok? Multiplicando em cruz, eu tenho 31,4x igual a 360 vezes 3,85, que dá 2.826. 31,4 passa dividindo 2.826, que vai dar aproximadamente 90 graus. Logo, o valor do ângulo é aproximadamente 90 graus. Questão 4. A partir da imagem, escreva o enunciado de um problema, entregue-o para um colega resolver e em seguida verifique se a solução apresentada está correta. Então, vocês poderiam só criar, tá, gente? A partir da imagem, vocês poderiam criar o enunciado do problema. Aí fica a seu critério você resolver ou não, tá? Mas você pode apenas criar o enunciado da situação problema, tá bom? Vamos agora para a página 172, questão 5. No esquema, as circunferências de centro A, B, C, D e E representam um sistema de roldanas ligadas por uma correia. Sabendo que a rodana B gira no sentido horário, então aqui a gente tem sentido horário. Determine o sentido em que giram as demais rodanas. Então, vamos lá, ó. Aqui, ó, também vai rodar no sentido horário. Rodana A também vai ser no sentido horário. A rodana C também vai girar no sentido horário. Também vai ser no sentido horário. Já a rodana B, ela vai ser no sentido anti-horário. Anti-horário. E a rodana E também vai ser no sentido horário. Então, A, sentido horário, C, sentido horário, D, anti-horário e E, horário.
Vamos para o item B. Enquanto a rodana B realiza 10 voltas, determine quantas voltas realiza a rodana A, B e C. Então, vamos lá. Ele disse que a rodana D realiza 10 voltas. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai encontrar primeiro o comprimento da rodana B, comprimento da circunferência. Então, o comprimento de D vai ser 2 vezes o π, né, vezes o raio. Então, 2 vezes o π, que é 3,14, vezes o raio, que é 4. Por que é 4 o raio? Ó? Porque eu tenho o diâmetro, né, esse comprimento todinho aqui é o diâmetro. E o raio é a metade do diâmetro, então a metade de 8 é 4, ok? Que vai dar 25,12. Como ele disse que ela deu 10 voltas, então é 10 vezes o comprimento dela. Então, 10 vezes 25,12, que vai dar 251,2. Então, esse foi o comprimento total de voltas realizada por ela, né? Então, vamos ver agora que ele disse em relação a A, né? A rodana A. Vamos encontrar o comprimento dela, que é 2 vezes o π vezes o raio. Então, a A vai ser 2 vezes 3,14 vezes o raio, que é 10, porque o diâmetro é 20, tá? Que vai dar 62,8. Eu encontrei aqui o comprimento da circunferência realizada no período de 10 voltas da rodana D e da rodana A, para encontrar quantas voltas ela realiza. Então, vou pegar o comprimento da rodana D, que é 251,2, e dividir pelo comprimento de A, que é 62,8, vai dar 4. Então, a rodana A realiza 4 voltas, enquanto a rodana D realiza 10. Vamos fazer a mesma coisa no item B. Vamos encontrar o comprimento da circunferência da rodana B, 2 vezes o π vezes o raio, vai ser 2 vezes 3,14 vezes o raio, que é 8, porque o diâmetro é 16, então o raio é a metade do diâmetro, que vai dar 50,24. Aí eu vou pegar o comprimento total de 10 voltas da rodana D, que é 251,2, que a gente já encontrou no item A, e dividir pelo comprimento de B, que é 50,24, que é igual a 5. Então, a rodana B realiza 5 voltas, enquanto a D realiza 10. Vamos para o C. Encontrar o comprimento da rodana C, 2 vezes o π vezes o raio. Então, vai ficar 2 vezes 3,14 vezes o raio, que é 2. Então, o comprimento vai ser de 12,56. Agora, eu vou pegar o total de 10 voltas da D, que dá 251,2, e dividir pelo comprimento da C, que é 12,56, que dá 20 voltas. Então, enquanto a rodana D realiza 10 voltas, a C realiza 20 voltas. Calcule a medida, item C agora, tá? Calcule a medida do diâmetro da rodana E, sabendo que, enquanto ela realiza 10 giros, a rodana C realiza 25 giros. Então, o que ele está dizendo? Que enquanto essa daqui, que é a E, realiza 10 giros, então 10 vezes o comprimento da sua circunferência, a C realiza 25. Então, para cada 10 giros de uma é igual a 25 giros da outra. Então, 10 vezes o comprimento da rondana C é igual a 25 vezes o comprimento da rondana C, tá? Então, 10 vezes o comprimento é quem? De uma circunferência, 2 vezes o π vezes o raio. Então, fica 10 vezes 2 vezes o π vezes o raio igual a 25 vezes o comprimento da circunferência, que é 2 vezes o π vezes o raio, tá? O comprimento aqui vai ser 10 vezes 2 vezes o π, que é 3,14, vezes o raio, que eu não sei qual é, tá? Que não é, ele não deu o raio, que é quem eu quero descobrir, que vai ser igual a 25 vezes 2 vezes 3,14 vezes o raio, que é 2, que dá 314. Então, o raio vai ser igual a 314 dividido para 62,8, que dá 5. Então, o raio da rondana E é igual a 5. Vamos encontrar agora o diâmetro, né? Que é o que a questão quer
que a gente calcula. Então, o diâmetro é 2 vezes o valor do raio. 2 vezes o raio, então o diâmetro vai ser 2 vezes 5, que é 10. Então, o diâmetro é 10. Então, a medida do diâmetro da rondana é 10 centímetros. Vamos para a questão 6. A medida aproximada do comprimento de uma circunferência de centro O é de 15,7 centímetros. Determine a medida aproximada do raio da circunferência e, com o auxílio de um compasso, desenhe o espaço ao lado. Então, vamos lá. O comprimento de uma circunferência é 2 vezes o π vezes o raio. O comprimento, ela diz que é 15,7. Então, o comprimento é 15,7 igual a 2 vezes o π, que é 3,14, vezes o raio, que eu não sei quem é. Então, multiplicando tudo e dividindo, vai ficar raio igual a 2,7. Então, 2,5, gente. Eita, hoje tá demais, né? Raio é igual a 2,5. Então, a medida aproximada do raio é de 2,5. Então, você desenha aí a circunferência. Se você não tiver o compasso e a régua, você desenha aí só para representar. E faz o raio com a medida de 2,5. Se você não tiver a régua e o compasso, você faz só a mesma representação do desenho, tá bom? Então, tchau, tchau, beijos!